Estou aqui no Teatro Tom Jobim, ao lado dessa moça, que aliás é uma menina, né? Que por incrível que pareça, não sei como, ela já tem 37 anos que e mais de 20 anos de carreira. Eu não sei porque ela tem fama de polêmica, porque eu já tive contato com ela algumas vezes e ela sempre foi muito doce comigo. Luana Piovani. Tudo bem, Lu? O que a gente já fez? Já fez entrevista contigo? Não, a gente já se esbarrou algumas vezes em festa do Zé Maurício. Ah, tá. Nós já nos conhecemos, mas nunca assim, como entrevistador não. e entrevistado, entendi. Então, eu queria começar falando, a gente sabe que é super complicado montar espetáculo infantil, né, Lu? As pessoas costumam cobrir espetáculos, mais, peça mais adulta, mais cabeça, e você tem esse fascínio, né? Agora, Mania de Explicação, né, que é o título do novo espetáculo, e eu até brinco dizendo assim, e a Luana tem mania de peça infantil, que é uma delícia. É isso mesmo. Né? E mesmo antes de ser mamãe. Exatamente. Né? Então, tem uma explicação assim para esse fascínio, Lu? Tem, assim, na verdade, desde criança eu sempre me dei muito bem com criança. Então, te dando um exemplo, por exemplo, a minha mãe, ela se aposentou como bancária. Então, sempre tinha os churrascos dos amigos da agência. É assim mesmo, tá, gente? Negócio de ator, negócio de camarim. Então, o que acontecia? Por exemplo, quando tinha festa da agência, os churrascos, confraternização, em meia hora de festa e tal, você já podia observar que eu já estava num canto com todas as crianças, filhos dos amigos, perto de mim. Já inventando uma brincadeira, já pedindo uma opinião, era um passanel, era um cabra-cega, era um pique alto. Então eu sempre tive isso de agregar as crianças, para que a gente juntas fizesse alguma coisa legal para passar o tempo. Tá, essa é uma coisa. Daí eu produzi a minha primeira peça de teatro aos 22 anos de idade, que chamava Amigas, não era um infantil. Depois dessa peça... até assim, direcionado a um público adolescente, na verdade era público jovem, falava sobre mulheres de 20 anos, 25 anos. Daí depois disso, como eu tinha praticamente aprendido qual era o caminho das pedras, como você fazia para produzir uma peça, o que você precisava, quais eram as coisas imprescindíveis para que você pudesse dar continuidade a uma produção, eu já foquei em começar a fazer infantil. Por quê? Daí vem a outra parte. Porque eu realmente acredito que se a gente quer estar e viver num lugar melhor, a gente tem que focar na criança. A criança tem que ter educação e oportunidade de querer ser um bom cidadão. Porque o povo, ele nasce prioritariamente bom. Ele vai se perdendo ao longo do caminho. É a falta de oportunidade que leva um jovem a trabalhar no tráfico. Claro que existem os psicopatas, mas os psicopatas, eu estou estudando isso até com um trabalho novo que eu estou fazendo, é 4% da população, dos quais 1% são os violentos, os sanguinolentos. Então, a gente tem 96% da população querendo muita chance, ser bom, agregar, melhorar, evoluir. Então, como eu não sou política, não sou socióloga, o que eu posso fazer dentro do seu universo e desse meu entendimento como ser humano? O que eu posso fazer para tentar ajudar o lugar que eu vivo? Então foi a partir daí que eu defini que eu queria ser uma produtora de teatro infantil de conteúdo e qualidade, sempre com projetos sociais agregados. Então eu me esmero em fazer boas peças de teatro, mas não só visando o meu enriquecimento, que seja, não sei se essa era a melhor palavra para usar, mas sim também abrir a plateia para as pessoas que não têm oportunidade. Porque eu quero que elas entendam que teatro é cultura, é comportamento da sua sociedade, é o retrato das coisas que a gente vive. Muita coisa se relata através do teatro, muita coisa a gente sente através do teatro. Então é uma arte que a gente não pode deixar morrer. E a cada dia que passa, a gente observa que isso vai ficando cada vez mais escasso, porque o tempo das pessoas agora virou, acho que a matéria mais nobre que a gente tem hoje em dia, né? A gente já achou que um dia fosse ser água potável, eu acho que não é. Eu acho que o futuro, a matéria-prima mais cara que vai ter é o tempo individual de cada um. E a falta de cultura.
Se o país não dá educação para o povo, como é que eu vou exigir do governo cultura? Se a gente não tem escola, porque quando a pessoa tem escola, ela vai entender que ela não precisa ler todos os dias da vida dela Shakespeare, mas ela vai entender que é preciso passar por um Ricardo III para a gente entender da humanidade. Tem sua importância, né? Do Romeu e Julieta para entender rancor, ódio entre doutrinas diferentes e que o amor nasce invariavelmente de qualquer lugar. Enfim, tudo isso não é só entretenimento. Isso é cultura, isso é legado. Então, por isso que toda vez que eu falo alguma coisa ou eu posto alguma coisa de teatro, eu boto uma hashtag formando plateia. Porque é o que eu quero fazer. Eu tô aqui formando plateia. Eu tenho público que vem aqui e diz, eu te assisti no Pequeno Príncipe. Poucas são as que viram Alice, mas tem algumas também que chegam e falam, eu te assisti em Alice. Essas já estão até grandes. Mais crescidas. Exatamente, porque tem 12 anos isso. Então, que a criança tenha, sei lá, 7, 8 anos, hoje ela já tem mais de 20. Mas é por isso que eu acredito nisso que eu tô fazendo, porque eu quero que a criança entenda que isso aqui não é só para passar o tempo. Ô Luana, mas sabe o que eu acho fascinante? É que você tomou, passa a ser um desafio, né? Porque você também produz. Eu fico pensando assim, é muita coragem, né? Não? Porque desde sempre você gostou de produzir. Mas porque se eu não produzir, a falta de oportunidade. Entendi. Se eu não produzir, não existe. Por isso que eu preciso produzir. E eu usufruo da facilidade de ser Luana Piovani e as pessoas abrirem a porta de suas empresas para mim. Eu não podia deixar passar essa oportunidade. Deus me deu essa ferramenta. Fazer o que você quer. Então eu vou lá. Né? Exatamente. E ofereço uma peça de teatro infantil de conteúdo e qualidade e falo tudo isso que eu tô falando para você pro presidente da empresa. O que eu quero, por que eu quero, o que eu já fiz, eu monto todo o meu histórico, pra ele não achar que eu sou uma menina que tô brincando de fazer coisas legais, entendeu? Verdade. E você acha que o resultado, né, tendo em vista que você já fez muitas produções, né, você acha que o resultado tem correspondido a essa sua expectativa de mudança, de transformação? Olha, eu tenho uma notícia que não é muito boa. O público infantil... Isso aqui é um mercado de peixe, tá, gente? O público infantil diminuiu. Nesses 12 anos, nessas 4 peças, eu vi isso acontecer. Eu fazia Alice no teatro de 1.100 lugares e eu tinha cadeira extra. Era no João Caetano? Exatamente. Não? Hoje eu faço uma peça que tem 370 lugares e quando eu boto 180 pessoas, eu celebro. Agora, por que eu acho que isso aconteceu? Porque... o poder aquisitivo do brasileiro aumentou. Só um minuto. Paladar infantil, suco de uva, bom demais. O poder aquisitivo do brasileiro aumentou. Mas de qual brasileiro? Do brasileiro muito pobre, que é aquele que nem sabe que teatro existe. Que tá chegando lá ainda. Então, né? assim, ele não teve educação. A escola dele não foi boa, ninguém o levou ao teatro, ninguém falou pra ele de Monteiro Lobato. É a tal formação cultural, né, que você falou. Então o que acontece? Esse dinheirinho a mais que entra, o que ele vai fazer? Vai comprar uma televisão e vai assinar TV a cabo. E as pessoas que têm um pouco mais de cultura, pega o controle do ar-condicionado pra mim, que aqui tá muito quente. As pessoas que têm cultura, que sabem da importância do teatro, que incentivam seus filhos a ler e a criatividade, a imaginação, estão pressionadas, que a classe média está muito pressionada entre os muito ricos e os pobres que estão melhorando um pouquinho de vida. O que aconteceu? O nível de vida aumentou muito, o custo do nível de vida aumentou muito. Então, para eles manterem esse mesmo nível de vida, o tempo deles diminuiu. Então, o que acontece? Hoje, infelizmente, nem todos os pais, e não é nem por opção, eu acho, eu consigo entender o que está acontecendo, eles não estão mais fazendo o programa dos filhos. Eles estão botando o filho no programa deles. E principalmente com a internet agora. Então, você leva um iPad ou você leva um joguinho... A criança tá com você e não tá te enchendo o saco. Pois é, que loucura, né? Então, assim, antes tinha, hoje a gente vai almoçar na vovó, depois a gente vai assistir a peça Alice no País das Maravilhas, depois a gente vai fazer um lanche, tomar um sorvete, depois a gente volta pra casa. Hoje já é assim, a gente vai pra praia,
que a mamãe só tem o domingo de folga, porque antes ela até tinha sábado e domingo, agora sábado ela já deve estar tendo que fazer uma outra coisa. Então eu preciso ir à praia e eu concordo, ela precisa ter um pouco de lazer, um pouco de descanso. Então ela vai pra praia, toma a cervejinha dela ali, o criança tá com sono, dorme na sombrinha, qualquer coisa tem um iPadzinho ali, um joguinho pra distrair, acabou, vai almoçar, a criança dorme ali do lado, no colo, e vamos pra casa quando for 5h30, 6 da tarde. Então o público infantil diminuiu. Mas eu não desisto, porque eu acho que daqui a 20 anos é que isso vai mudar. Nessa eleição, se a gente conseguir, depois de tudo que a gente acreditou que o PT poderia fazer por nós e que a gente viu que ele não foi capaz, que a gente tem que entender que a solução está na nossa mão e não na mão de um Messias qualquer que vai subir, porque eu acreditei que o Lula ia nos salvar. Isso que eu ia te perguntar, você chegou Eu não votei nele, mas eu acreditei nele. É porque meu título ainda era de São Paulo. E na Dilma? Não votei na Dilma. Não. Depois do Lula eu já não caí na Dilma. Não caí na Dilma. Eu já não caí no Lula nem na reeleição. Entendi. Então assim, eu achei, falei, pô, o povo agora vai chegar. Agora ele vai ter preocupação, mas eu não vi preocupação nenhuma. Ele criou o Bolsa Família, deu R$100, R$150 para cada família, ficou todo mundo feliz, porque para quem ganha 300, 400, ganhar 120 do nada a mais é muito bom. Mas não é isso. Isso parece dar uma sensação que é um vale ignorância pro resto da vida. Os caras têm que dar boa escola, professor incentivado a dar aula, aluno incentivado a querer estar na escola, com uma boa merenda, com uma boa pedagoga lá dentro, para ajudar as crianças que são menos estruturadas. Enfim, é por isso que eu falo que eu não sou política, entendeu? Porque é muito maior do que sonha a nossa vã filosofia. Mas eu continuo, porque eu acho que a hora que a gente tiver educação, isso tudo vai melhorar. Luana, eu queria até pegar um pequeno gancho, porque eu li uma postagem sua no seu site que eu achei bacanérrimo. Você falando sobre civilidade, e aí você entremeava um comentário sobre a Copa do Mundo, né? Porque fica essa polêmica, né? Qual a importância da Copa ou não, se deveria ter, o que é mais importante. E aí você estava falando exatamente disso, né? Se a gente não tem educação, não tem saúde, eu queria até que você explicasse um pouco melhor aquele seu pensamento, que eu achei bem bacana. Olha, assim, eu seu acho pensamento assim, em relação à realização da Copa aqui no Brasil. Olha, eu acho assim, eu acho que a gente só chama visita para dentro de casa quando a nossa casa está organizada. Você não vai com infiltração, goteira, sem sofá para receber, sem água para oferecer na geladeira. Você não vai convidar 4, 5 pessoas para ir pra sua casa. Ou então preparar tudo nas coxas, você não tem, né? Você não tem onde ela sentar, você não tem o que oferecer para ela beber. E foi isso que o Brasil fez. O Brasil convidou o mundo inteiro para vir passear aqui como se a gente estivesse bem. A gente não está bem. É uma loucura. A gente não está bem. Eu acho um absurdo esse investimento. Esses estádios vão estar aí. Gente, acho maravilhoso o esporte. Eu sou casada com um atleta. Eu jamais vou diminuir a importância da cultura ou do esporte. Mas antes de estádio, a gente tem que ter escola e hospital, com leito, com médicos bem remunerados. A gente fica até pensando, sem querer te interromper, que nenhum turista precisa de uma emergência, né? Porque imagina que loucura, né? Eu tô torcendo para que tudo dê certo, mas eu acho que vai dar merda. Porque com a gente dá merda, só a gente aqui dentro de casa dá merda. Você abre o jornal todo dia, você vê as pessoas. Eu vi um vídeo outro dia de um médico que estava possesso. Ele foi para a porta do hospital lá fora, começou a gritar e alguém imediatamente gravou o que ele fala. Ele falou assim, eu estou com o paciente aberto na minha mesa de cirurgia e eu não tenho fio de nada para fechar. Eu quero que alguém venha aqui agora me dizer o que eu vou fazer. Meu paciente está aberto. Ele gritava. Então é isso, a gente não tem leito, a gente não tem bons técnicos de enfermagem, a gente não tem nada, a gente não tem soro, a gente não tem sangue. Então eu acho uma loucura, eu acho um devaneio. Eu sou apaixonada por futebol, amo o Copa. E vai torcer muito? Não vou, cara, eu não estou tomada por esse espírito, eu não quero que o Brasil perca, mas eu não consigo me vestir e ficar feliz que isso está acontecendo. Mas vai ver os jogos. O do Brasil eu vou. Não, os do Brasil eu vou, mas assim, eu não tô feliz com o que aconteceu, sabe? Eu não acho justo com a gente,
Não tô nem pensando nos gringos, o que também é pouco cruel da minha parte, mas eu tô quase querendo que foda-se os gringos, entendeu? Mas eu tô pensando na gente, a gente tá aqui vendo a merda que a gente tá e os gringos todos felizes chegando, tá tudo e indo ótimo. pro Maracanã, falando, nossa, olha que estádio de primeiro mundo. Primeiro mundo aonde, cara pálida? Passa ali na frente do hospital, fora Miguel Couto, que também não tem muita estrutura, mas é um dos melhores emergenciais da América Latina, realmente, eles são muito bons. Mas assim, não tem material, você vai na escola, não tem merenda, não tem policiamento, as pessoas não se sentem seguras. Enfim, Luana, é tudo muito você falou do confuso. Scooby, né, que é esportista. Ele também partilha desse pensamento? Eu acredito que ele... Olha, ele partilha, mas de uma outra maneira. Primeiro porque ele é muito mais jovem que eu, ele tem 25 anos. E com 25 anos a gente ainda acredita muito em muita coisa. Você acha que você ainda acredita que você vai conseguir mudar o mundo. Eu vou fazer 38 esse ano. Eu não acredito mais que eu vou mudar o mundo. Nem eu, nem você, nem nós quatro aqui dentro dessa sala. Eu acho que pra gente mudar o mundo é daqui a 25 anos, começando hoje. Nessa eleição que vai ter esse ano. Que os caras vão botar escolas de verdade e vão prender todos os crimes de colarinho branco para que as pessoas parem de roubar da merenda, da aparelhagem de hospital. Ontem eu estava no carro e estava escutando na rádio que estão fazendo uma investigação porque está sendo traficado para estudos e para doações órgãos. Então, assim, as pessoas morrem e antes os parentes não disseram, e eu acabei de fazer uma campanha pró doação de órgãos, mas eles não questionam a família, tiram e eles nem sabem que tiraram. A família não sabe que está enterrando um corpo sem um rim. Para estudo e para doação. É muito importante você doar órgão para estudo, mas você tem que doar. Você não pode ser roubado. Então, a gente vive num país onde a impunidade é soberana, então ninguém tem medo de nada, de fazer merda nenhuma, porque aqui, se você tiver um pouquinho mais de dinheiro, um bom advogado, você já conseguiu dar seu jeito. E... o que eu tava falando? A respeito da impunidade. Ah, tá. Além da impunidade, que faz com que as pessoas acreditem que nada vai acontecer, é um país onde as pessoas não têm ética. Lembra educação moral e cívica? Sim. Foi abolido. Por quê? Por quê? Como se a gente fosse a Suécia, né? A gente já tivesse tão entendido de sociedade, de cidadania, que a gente não precisa mais de estudo, educação moral e cívica. Precisa? Precisa, a nossa população não sabe que lixo se joga no lixo. E não é culpa dela, a gente tem uma população ignorante porque não temos escola, não temos cultura. As pessoas aqui no Brasil saem da escola no 3º, 4º ano. É verdade. Porque precisam trabalhar, porque tá todo mundo morrendo de fome em casa, porque moram 8 dentro de um cubículo de 3 metros quadrados. Quando saiu essa lei aqui no Rio de Janeiro, que se você joga qualquer coisa na rua, você paga uma multa, é uma loucura, gente. Isso é contra a sociedade, porque ninguém ensinou que não pode. Você entendeu? Ensinou assim, você tem uma faixa lá, jogue lixo no lixo. Mas não é isso que é ensinar. É lá atrás, quando você vai estudar ciências, no 1º ano, que você vai entender que o negócio ali gera decomposição, daí gera larva, mosquito, junta bicho, vem o rato trai a peste bubônica. É assim que você ensina que você não pode jogar lixo no lixo. E não botando uma placa. Só finalizar. Daí o que tinha? Tinha um filme, botaram uma camerinha ali em Copacabana e deixaram. Daí veio uma tiazinha de 52, 55 anos, com uma criancinha, senta, abre o pacotinho, faz o lanche e deixa tudo ali e vai embora. Daí vem o moço e fala, a senhora tá deixando o seu lixo aqui, a senhora vai ser multada, sei lá, 50, 40, nem sei quanto que é. Ela fica apavorada, ela fala, mas eu não tenho esse dinheiro para pagar essa multa. E se olha pra cara dela, ela não é uma escrota. Ela nada mais é do que uma vítima da nossa própria sociedade. Eu não tô falando que ela tá certa de deixar o lixo ali. Eu só acho que você não pode cobrar dela um negócio que ninguém ensinou. Entendi. Não adianta botar uma faixa escrito lugar de lixo é no lixo e achar que as pessoas vão aprender assim.
Não, é porque você está falando isso, aí eu fico me remetendo também à lei seca, né? Que muita gente considera, mas é uma medida drástica, não sei o que, não sei o que lá. Eu adoro. Mas que já teve resultados Eu adoro bons. lei seca, eu não dirijo. A vida toda briguei com os meus amigos que bebiam e dirigiam. E depois que apareceu a lei seca, eu fiquei felicíssima, que agora eu bato terror. Mas a Luana Piovani não acha que mulher dirige mal, não, né? Não, eu não dirijo de medo. A Luana Piovani não quer dirigir. Gente, minha mãe sempre falou isso, ninguém nasce sabendo. Tudo que você quiser aprender, você aprende bem ou não. E por que você não quis aprender até hoje? Eu não gosto. Eu não sei, é uma uma mistura de... independente como a Luana Piovani. Mas é uma mistura meu de Deus. medo, com insegurança, com falta de necessidade, nunca me faltou carona, graças a Deus sempre tive dinheiro com táxi. Acabou que, e daí eu acabei vim pra cá, não sei o que, sempre morei em bairros que tudo que eram do meu lado, justamente porque eu não dirijo. Em São Paulo eu morava no Jardim Paulistano. Aqui eu moro no Baixo Leblon. Tudo tá ao meu redor. Pertinho. Faço tudo muito a pé. Ô, Luana, eu queria voltar a falar, você estava falando das leis, né, enfim, que a gente realmente não tem nada aqui no Brasil, ou quando tem é muito pouco, né, mas o que eu acho interessantíssimo, assim, né, sem querer puxar a sardinha para o seu lado, é que, assim, mesmo você já tendo sido, não beneficiada, mas você já fez uma transformação, correto? Com a Lei Maria da Penha, né? Por conta daquele triste episódio que ocorreu com você. E mesmo assim você não se acomoda, né? Você tem uma formiguinha dentro de você que não sossega. Não é isso, Luana? Ou seja, Minha alma tem veio que ter assim. muito mais, né, Luana, para as coisas mudarem. Eu não tô aqui a passeio, sabe? Eu não ia conseguir... O que seria muito fácil pra mim. Porque, na verdade, eu sempre falo isso, eu faço análise, né? Eu falo sempre muito isso na análise. Eu normalmente luto por uma dor que não é minha. Porque minha vida tá ótima, viu? Eu tenho emprego, eu tenho uma casa, eu tenho carro. Graças a Deus eu tenho saúde dentro da minha família. Eu podia estar ganhando meu dinheiro, bem feliz. Sabe? Não arrumando confusão com ninguém. Também, esperando convite. Sempre, o telefone tá sempre tocando, sabe? Mas eu não nasci com essa alma. Eu nasci indagadora, eu nasci questionadora, eu sempre busquei justiça. Eu não consigo estar bem se quem tá do meu lado não tá. Pois é. Não consigo. A dor do outro é a minha. Então, não ia conseguir ficar em casa no berço esplêndido esperando o telefone tocar para me levar para o próximo trabalho enquanto tá tudo caindo aos pedaços ao meu redor. E você acha que essa inquietude é que gera essa aura em torno da Luana Piovani? Ah, Luana Piovani, olha, cuidado, a Luana Piovani, ela é arisca, ela não é bem-humorada, ela não gosta da imprensa, ela não... Enfim, eu por que acho... criam isso, essa... Porque, assim, tem uma parte que é real. Desculpa eu te cortar, Luana, eu estava conversando com a Dilson, né, que trabalha com você agora há poucos minutos, né? E eu tava falando pra ele, eu falei, eu acho que é porque a Luana não tem muita paciência para algumas coisas que cercam essa profissão. Você e aonde concorda? tá escrito que tem que ter paciência com paparazzi? Exatamente. Com um jornalista de 5ª categoria, que eu não sei pra que foi fazer uma faculdade e estudar 5 anos. Outro dia eu fui assistir, olha essa história, gente. Eu fui na estreia do filme maravilhoso do Wagner Moura. Já assistiu? Praia do Futuro? Imperdível. Forte no último volume, mas imperdível. Que agora, infelizmente, está com essa tarja, né, sem comentários, né? É impressionante. Mas fala o que você ia falar. E daí eu tava chegando, como era a estreia, tinha 1 milhão de repórteres e imprensa lá e tal. E eu tava chegando, uma mulher botou o microfone na minha boca e falou assim: oi, Luana, tudo bem? Que bom que você tá aqui. O que você achou do filme? E fez aqui. Daí eu tomei um susto, assim. Daí ela falou assim: não, eu sei que você não viu o filme ainda, mas fala como se você já tivesse visto. É porque a gente só tá cobrindo agora. Gente... Eu falei: você tá de sacanagem comigo. Assim, nessa entonação, eu falei: você tá de sacanagem comigo, né? Ela ficou muda. Daí é a Luana Piovani, né? A monstra. Pois é, aí as pessoas pegam assim, um detalhe pra dizer, eu não falei? Você teve coragem de me fazer essa proposta? Você não tem vergonha de falar isso pra mim? Pois é, um papelão. Você acha que eu vou me dispor a dizer pra você alguma coisa sobre um filme que eu não vi?
gente, onde é que nós estamos? Então eu li assim pra ela, eu falei, gente, tem alguém ouvindo isso aqui? Porque não é possível que isso tá acontecendo. Daí ela ficou lívida, sem palavras, falou, então você pode falar sobre o Wagner, sobre a carreira dele como artista? Eu, pra não mandar a menina passear, eu falei, posso, eu sou grande admiradora do trabalho dele. Isso depois de anos de análise. Exatamente. E com 37 anos de idade. Se eu tivesse 23, eu tinha falado poucas e boas pra aquela menina. Adoro. Daí ela me falou, o que você acha? Eu falei, eu acho que o Wagner é maravilhoso. Não é a primeira vez que a gente vai ter oportunidade de ver quão bom ator ele é, como ele se esmera em fazer qualquer tipo de personagem e ele arrebenta assim. Mas eu saí dali indignada. Pois é. Agora eu fiquei me perguntando, será que ela fez isso com outras pessoas e alguém topou? Pode ser que tenha acontecido. E aí a pessoa que topou? Por isso é que eu viro bruxa. Sim, alguns Você tá entendendo? são maravilhosos, são bondosos. Paparazzi vai na porta da tua festa de casamento ou da festa de aniversário do teu filho. Conheço inúmeras pessoas que mandam servir docinho pro paparazzi. Pois é. Eu não vou nem dizer o que por mim eu servia pra eles. Entendeu? Então assim, eu não consigo ser conivente com essas coisas. Eu não tô aqui pra fazer social. Você consegue entender? E é por isso que eu viro a bruxa. Não só entender, como concordar. E é por isso que eu viro a bruxa. Luana, nosso tempo tá acabando, quer dizer, o seu tempo tá acabando, pra mim é tristeza, né? Eu queria que você falasse mais um pouquinho desse espetáculo, Mania de Explicação. Olha, vamos acalmar os ânimos. Falar de política é difícil, né? Mania de Explicação é a história de uma menina chamada Isabel, que ela tem mania de explicação porque ela gosta de brincar com as palavras. Daí ela começa a fazer perguntas para os adultos, para as pessoas, e ninguém nunca consegue explicar as coisas que ela não consegue entender. Daí ela se cansa. E essa Isabel, com certeza, é vivida por essa mulher linda, que está aqui ao meu lado. Ou seja, a Isabel é linda e deslumbrante. A gente tem alguma coisa em comum, porque eu também, enfim, gosto das palavras, tanto é que trabalho, minha matéria-prima, né, no meu trabalho é a palavra. E daí ela começa a criar definições. E ninguém consegue definir o amor, nem ela, nem ninguém que ela pergunta. Então, a história do Mania de Explicação é como é que a Isabel vai chegar ao entendimento sobre o amor. E nisso, Adriana Falcão e Luiz Estelita Lins, genialmente, criaram um caminho todo muito lúdico e imaginativo para que a gente, no final, explique o amor. Oh, meu Deus do céu. Vocês ficam aqui até quando, Lu? A gente fica até o primeiro final de semana de agosto, que acho que é 2 e 3. Gente. E em seguida a gente vai para São Paulo, no Teatro Frei Caneca. Trazendo uma lata de leite em pó, paga a meia entrada. Olha só, E todo domingo o nosso espetáculo é apresentado em Libras também. Então a gente faz isso e divulga bastante porque a gente quer que a sala da nossa casa esteja repleta de todos os nossos amigos, sem nenhum tipo de... restrições. Obrigada. Eu não vou falar mais nada porque, enfim, as palavras dessa moça aqui já falam por si só. Eu não vou mais elogiar porque senão vão dizer que eu tô jogando confete ou puxando o saco dela. Mas, enfim, eu só tenho que agradecer muito. Eu que agradeço, Nossa queridos. Senhora. Obrigada pela visita. Feliz demais, desejo cada vez mais sucesso. Hoje eu vou assistir o espetáculo, não vou dizer que é maravilhoso, mas eu tenho a impressão que é, pelo que eu ouvi falar. Mas depois eu vou querer saber, hein? Com certeza. Eu recebo as crianças depois e eu vou querer muito saber o que vocês acharam. Bom demais. Lu, te agradeço mais uma vez. Obrigado, queridos. por tudo. Cada vez muito mais obrigada. sucesso. Amém, Quero que você continue com essa mente maravilhosa, porque eu acho que é isso que faz a mudança. Obrigada, tá querido. bom, Lu? Agradeço mesmo. Valeu. Valeu. Até a próxima. Valeu.